Então hoje eu tenho uma palavra de Deus aí para o seu coração, e eu meditando nessa manhã, assim, meu coração se encheu com isso, né? Eu estava ontem ali, o Senhor me deu uma palavra sobre esperança, e pela manhã ali fui meditando sobre isso, e com certeza o Senhor vai falar com você nessa manhã, né? Então nós vamos falar sobre a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. Um tema meio grande, né? Mas nós precisamos de esperança para resistir diante das lutas da vida, né? Nós todos aqui, se nós formos pegar cada um aqui para contar o seu testemunho de vida, os seus desafios, o que Deus fez, as batalhas que teve, né? Os lutos, cada um aqui vai ter, né? E com certeza, se nós estamos vivos, ainda nós teremos ainda, porque nessa vida, né, nós vamos passar dificuldades, provações, desafios, mas com Jesus, como que nós nos portamos para resistir e para nós avançarmos diante disso tudo? Nós precisamos dessa palavra, esperança. Provérbios 23:18 diz assim, ó: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Efésios 6, versículo 13, diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O dia mau, ele vem para todos, tá certo? Para os justos e para os injustos. O dia da adversidade, o dia que realmente a nossa fé, ela vai ser testada, ela vem. Porque uma coisa é nós sabermos a palavra de Deus, amém? Isso é muito importante. Sabermos, pregarmos, anunciarmos, cantarmos. Outra coisa é nós vivermos. E eu dizer que ter fé, que eu tenho fé, que eu confio em Deus, que eu creio em Deus, é uma coisa. Mas eu viver de maneira com que realmente eu consiga permanecer em fé, permanecer com esperança, permanecer com os olhos fixos em Deus, permanecer caminhando apesar de tudo, é outro. Nós só vamos ver o que realmente ficou real na nossa vida quando nós passarmos diante dos desafios. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vale mais do que o ouro, amém? Amém. E essa fé que vale mais que o ouro, se o ouro ele passa por provação para ser purificado, quem dirá a nossa fé para se tornar uma fé genuína em Deus? E nós temos que nos perguntar se realmente nós cremos em Jesus, se realmente nós confiamos em Jesus, se realmente nós seguirmos Jesus, ou existe alguma coisa que vai nos fazer no meio do caminho nós abandonarmos a nossa cruz, que vai fazer no meio do caminho nós retrocedermos na nossa fé, que vai fazer no meio do caminho nós colocarmos a mão no arado e olharmos para trás. Eu não sei se diante de você, graças a Deus, sinceramente assim, eu não me lembro isso, né? Mas pensar, talvez você pense isso em abandonar Jesus. Na minha mente eu nem cogito isso, mas talvez se você se abala com alguma coisa e pensa em abandonar Jesus, é porque precisa haver um verdadeiro sondagem aí no seu coração do que realmente
é o Evangelho, do que realmente foi a sua confissão em Jesus, do que realmente foi o seu batismo, ou quem realmente você está seguindo. Porque nessa terra, meus irmãos, nós vamos passar diante das crises. E diante de todas essas crises e dificuldade, nós precisamos ter uma esperança e uma confiança de algo maior. Porque no mundo a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. O salmista, aqui em Salmo 30, versículo 5, 8, ele diz assim, ó: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Olha só, onde é que você põe a sua esperança? Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua fé no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Você precisa de esperança em Deus para resistir. Amém? Resistir a quê? A tudo aquilo que vai vir sobre você. A toda pressão, a todo dardo, a todo dia mal, a toda confusão, a todo e qualquer situação que possa vir sobre a sua vida. E para nós resistirmos a isso com esperança, nós precisamos saber lidar com as tentações do mal. Esse é o primeiro ponto, as tentações do mal. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar, para que possam resistir. Romanos 7,19 diz assim, ó: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você precisa entender que diante das tentações, nós temos uma grande luta interna na nossa vida. A nossa carne, entenda algo, ela não tem cura, a não ser se sujeitando ao poder de Deus do Espírito. A não ser realmente sendo subjugada por uma vida cheia do Espírito. A nossa carne, ela é atraída para o mal. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, como nós lemos aqui, que não existe tentação maior do que nós venhamos poder a suportar. Amém? E quando nós falamos de tentações do mal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro de você, dentro de mim, existe uma corrupção do nosso coração. Você sabe o que te tenta. Você sabe o que te atrai. Você sabe o que te leva a te distanciar de Deus. Você sabe o que você não tem resistido. Mas nosso coração precisa ser transformado por Deus. Amém? Um coração, uma alma, uma vida. Esse é o processo do novo nascimento. Estão comigo aí? Sim. Esse é o processo de novo nascimento. E diante desse processo do novo nascimento, nós temos que entender que muito mais do que o problema espiritual que nós estamos envolvidos, que sim existe, o problema maior
é dentro de nós. Porque não é o diabo fica me tentando a me tirar de Deus toda hora. Não, o diabo, ele simplesmente, ele apresenta os pratos, as tentações, daquilo que o seu próprio coração não foi transformado e não foi mudado. Vocês estão entendendo? Ele te atrai, ele te desperta para algo, ele faz você olhar para algo, e te traz uma percepção para você reagir e ser pego naquilo. Mas por quê? Por causa da luta interna que nós temos, que nós não conseguimos muitas vezes avançar diante disso e crescer diante disso. Nós precisamos de uma natureza nova, nós precisamos de uma vida restaurada. Nós não podemos cair nas mesmas coisas sempre. Amém? Fique esperto, meu irmão. Se você tem problema de raiva, se você tem problema de brigas, de discórdia, saiba de algo: se seu coração não mudar, você vai permanecer sendo tentado nisso. Você vai estar sempre envolvido nisso. Você vai sempre se perder na curva. E deixa eu te falar algo. Talvez as situações que te pressionem nesses dias maus, elas não mudem nunca. Sabe por quê? Porque quem precisa mudar é você. Quem precisa mudar somos nós. É a nossa reação diante de. Então, antes de nós muitas vezes orarmos, Deus muda isso, muda aquilo, Deus me muda, Deus me transforma, Deus me fortalece, Deus me enche. Deus, eu quero uma vida nova, eu quero um coração novo, eu quero mudar, eu quero me entregar, eu quero ser como Jesus. E o nosso propósito maior não é simplesmente nós sermos salvos, meu irmão, é nós nos tornarmos como Ele é. E para nós chegarmos num nível que Jesus nos desafia para ser, meu irmão, que Ele diz assim, ó: se alguém te bater numa face, o que Ele diz? Vira outra, meu irmão. Complicou para a gente. Eu não sei qual é o nível que você está espiritualmente. Eu não estou pegando tapa na cara para testar, tá? Nem quero, tá certo? Ninguém vai querer. Vamos testar o pastor. Toma. Mas nós precisamos saber, para chegar nesse nível, se eu já que sofro uma injustiça, que alguém fala mal de mim, se eu já me encho, já me inflo com qualquer coisinha, um tapa na cara, você vai matar alguém. É um processo de vida, de transformação. Vocês estão entendendo? E nesse processo, se nas pequenas coisinhas, nós nunca vamos conseguir chegar nesse nível que é o nível de nós respondermos e reagirmos como Jesus reagiria diante de qualquer adversidade e de qualquer tentação e de qualquer concupiscência do coração. Se nós trocamos Jesus por qualquer coisa, se nós estamos numa vida, meu irmão, superficial com Ele, se nós não conseguimos permanecer orando, sabe, se não temos vida de devoção, se não buscamos, não nos entregamos a Ele, não existe transformação, porque você jamais vai ser transformado na força do seu braço. Você pode até maquiar, você pode até fingir, eu também posso fingir, mas não quer dizer que eu fui transformado e me tornei, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe a verdade que há dentro de nós. Deus sabe quanto que nós seguimos Ele ou não seguimos. Por isso que caminhar com Deus, Ele fala sobre uma cruz, amém?
E essa cruz, ela está falando sobre uma morte de quem? Uma morte minha e uma morte sua, do nosso eu, do nosso egoísmo, dos nossos ciúmes, dos nossos direitos, daquilo que eu acho certo e correto, né? Para eu começar a andar de uma maneira correta diante de Deus. Mas a gente não sabe sofrer injustiça. A gente não ora pelos nossos inimigos. O Evangelho diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. A gente não doa, não se entrega, nós queremos muitas vezes ter vantagem em tudo. Não conseguimos servir ao Senhor. Então, o nosso coração, ele precisa ser transformado. Por isso que Paulo que diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu até quero. Mas entre o querer e eu conseguir, é outra coisa. Nós precisamos examinar a nossa vida. Amém? Diante do que? Diante de Jesus. O que tem em Jesus e ainda não tem em mim, precisa mudar. Entre eu estar certo e Jesus está certo, pelo amor de Deus, ninguém tenha dúvida aqui, tá? Jesus está sempre certo. Então as circunstâncias, meu irmão, não vão mudar sempre. Pode até mudar. Mas isso não quer dizer que você não vai ser tentado em outra hora, outra situação. Se você tem problemas sérios de relacionamento no seu serviço, não adianta você trocar de serviço. Vai demorar, troca. Daqui a pouco você está com problema de novo. Se você, igreja, não adianta ficar trocando de igreja também. Nós temos que olhar para nós, amém? E permitir o Espírito de Deus e clamar pelo Espírito de Deus acessar tudo em nossas vidas que precisa ser mudado, ser transformado, para que aquilo que me tenta já não me tenta mais. Eu me lembro uma vez que eu estava no meu processo de conversão. Eu adorava brigar, tá certo? E daí deu uma confusão no colégio. Deu um quebra-pau. Eu, naquele momento, olhei os caras brigando e não me deu vontade de brigar. E eu olhei para mim e disse, eu ainda não tinha avançado para separar, tá certo? Eu estava no processo para lidar, paz um com o outro, né? Se perdoem e tal. Mas já foi um bom passo. Eu vi aquele dia que dizia, o que está acontecendo comigo, né, cara? Que era o primeiro, eu não queria nem saber quem era, ou da onde é que vinha, né? Tava barraco, eu estava no meio. Tinha confusão, tinha que estar no meio. A Bíblia nos chama de pacificadores. Os filhos de Deus são pacificadores. Não são briguentos, cheio de contenda, cheio de fofoca, cheio de murmuração. Não, esse não é o nosso DNA, tá certo? Esse não faz mais parte de nós, tá certo? Então nós precisamos analisar o nosso coração e permitir que Deus, pela sua graça, o seu amor, nos transforme, tá certo? Não é por força, não é por insistência, é pelo Espírito. E o que você faz? Você coopera com o Espírito, buscando, sabe, tirando as raízes, perdoando, se limpando, para você entrar nesse nível com Deus. Amém? Então você vai ter que resistir agora com esperança diante das tentações que o seu coração muitas vezes faz você se perder. Amém? Número 1, estão comigo aí? O segundo ponto aqui é o desânimo diante dos problemas. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, ele diz assim, ó, de todos, olha só, vamos meditar junto nisso aqui, ó. De todos os lados somos pressionados,
mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha só. Ó a prensa pegando aqui, ó. Ó o moldar. O desânimo, ele vem e nós entregamos tudo muitas vezes. Nós deixamos de ter ânimo para crescer na vida, para lutar, para buscar, e o desânimo vem. E quando o desânimo vem, nós baixamos a guarda. Sabe o que é o desânimo? É nós nos prostrarmos diante das dificuldades. É nós nos entregarmos a isso. E tem muitas pessoas que estão presas na rotina, em conflitos, ansiedades, depressões, que estão andando totalmente desanimadas. Parece que não tem força para nada. Parece que só quer ficar na cama dormindo. Não se tem força para acordar, sabe? Para levantar, para ir em busca, para seguir a vida. E a pessoa ela entra tanto num profundo desânimo, numa insatisfação tão grande, meu irmão, que vai gerando, sabe? A Bíblia diz que um abismo, ele busca outro abismo, e vai entrando em murmuração, e vai entrando em reclamação, e vai entrando que nada tá bom, vai entrando que ninguém presta, que não dá nada, que não vai chegar a lugar nenhum, que não tem mais esperança, que eu não tenho mais jeito, isso e aquilo outro, e é um ciclo que a alma vai sendo afogada por isso daí. Você conhece alguém assim? Você já passou por isso talvez, ou talvez você esteja passando por isso. Sabe, a pessoa, ela nem ela acredita mais nela mesma. Isso é muito triste. Tem gente que não acredita que é capaz mais de vencer, que é capaz de chegar em algum lugar, que é capaz de desfrutar grandes coisas em Deus, porque já passou anos, já passou meses, já passou dias, e as coisas não mudam. E apesar da pessoa estar dentro da igreja, que é um ambiente de vida, amém? A pessoa está morta. É como se fosse um zumbi. A pessoa ela sobrevive, ela não vive mais. Sobrevive. Ela não consegue desfrutar do que o Senhor nos diz, que Ele veio para dar vida, e Ele acrescenta algo. O que Ele diz sobre essa vida? Vida com abundância. Mas é algo tão distante, que o desânimo tomou tanto o coração da pessoa, que a pessoa não consegue crescer e avançar. Eu quero dizer para você que você nasceu com um lindo propósito de Deus. Você nasceu com vida. Você nasceu realmente para grandes lugares e grandes coisas que o Senhor tem para você. E nessa noite o Senhor quer fortalecer o seu coração e a sua vida nisso. Ele quer tirar esse desânimo. Ele quer tirar aquilo que está te sugando, sabe? Te subjugando a sua vida. E quer fazer você olhar de novo para Ele e conseguir buscar isso tudo. A pessoa entra nesse desânimo, sabe? E é tão triste. A pessoa não acredita mais nela mesma. Em nome de Jesus, que nessa noite você volte a acreditar em você de novo. Acreditar no que Deus tem para você, receber essa esperança que vem do céu para a sua vida. Eu sei que a vida ela nos bate, eu sei que os desafios vêm. A gente sabe disso tudo. Sabe, quando nós éramos criança, nós sonhávamos com um montão de coisa. Vou fazer isso, vou ser aquilo outro. Em tudo parece que vai sonhar, sabe? Parece que chega mesmo. Parece
que vai mesmo, que vai acontecer. E por que quando nós crescemos parece que, sabe, a realidade da vida vem, as tentativas que nós viemos a fazer, elas já não conseguimos mais avançar e conquistar e se frustrar, e daí a gente fica paralisado em total desânimo. É complicado isso daí. Deus, Ele quer trazer ânimo para a nossa vida nessa noite. Outra coisa que nos faz a gente perder a esperança, que nós precisamos resistir o desespero diante das dores. 1 Crônicas 4:10, olha o que diz. É interessante esse versículo, que ele está bem no meio de um montão de nomes assim, destaca isso. Diz assim, ó, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Olha só. Ele fez uma oração. Deus, Ele é o Deus da providência. Deus, Ele é um Deus que tem um hoje e um futuro para nós. E quando nós não conseguimos entrar nesse lugar, entramos numa vida de desespero, nós não conseguimos mais nem orar e clamar por Deus, por aquilo que a Bíblia diz que nós devemos colocar diante de Deus, todas as nossas necessidades e todos os nossos anseios. Amém? Tudo que nós temos, nós devemos apresentar diante de Deus. Mas quando o desespero nos toma, nós não conseguimos orar, porque nós não conseguimos confiar, porque nós não conseguimos ter fé, porque nós não cremos. E no meio dessa confusão de desespero, nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos. E resolvendo as coisas por nós mesmos, nós vamos nos perdendo nisso daí. E esse desespero e esse medo, ele toma tanto a nossa vida que ela nos paralisa. E no meio do desespero, nós não devemos tomar decisões, ok? Mas o que a gente faz? Nós tomamos decisões baseadas no desespero. Baseado nas adversidades. Nós tomamos decisões que vai fazendo nós entrando em lugares de dores e de conflitos ainda maiores. Nós precisamos mudar e crescer diante disso. Nós precisamos saber lidar com as dores que tem no mundo, que é o desespero que vem sobre as nossas vidas. Amém? Olha só Romanos 5, do 3 ao 5. Esse versículo, ele é... Olha só. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, glória a Deus, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança, ela não nos decepciona. As tribulações estão produzindo algo em nós. As dores, as adversidades, os conflitos, os dias maus estão nos podando, estão nos transformando, estão nos forjando para aquilo que Deus quer realmente que nós venhamos a ser. Nós devemos passar, meu irmão, pelo que nós temos que passar. O choro, ele pode durar uma noite, meu irmão, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você vai passar dias difíceis,
vai passar choro, vai passar tribulações, mas está produzindo algo real e verídico em você, porque diante da tribulação, a Bíblia nos diz aqui sobre a perseverança, sobre insistir, sobre continuar andando, sobre continuar caminhando, e essa perseverança, ela vai produzindo em nós um caráter aprovado, ou seja, algo verdadeiro, algo real em nossas vidas, e esse caráter aprovado, ele nos dá esperança, e essa esperança em Deus, ela não nos decepciona. Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, Deus não muda, Deus é o que é, meu irmão. Ele é o que é. E nós passamos pelas dores, sabe? Passa. Eu não sei o que você está orando, o que você está clamando, o que você está pedindo, o que você já passou, ou o que você ainda vai passar. Mas a gente passa, meu irmão, e a gente precisa, quando há dores, chore, clame. Quando há dores, sabe, não negue o consolo de Deus nesse momento. Às vezes as pessoas se fecham e fingem que não dá nada, sabe? Daí não recebe o consolo de Deus, que é o Espírito Santo vir. Às vezes é o consolo de Deus, por Deus levantando pessoas para nos abraçar, para nos cuidar, para nos cooperar, e a gente, não preciso, tá tudo bem, sabe, finge de forte, quando na verdade está moído por dentro. Não pede ajuda, não clama. Isso complica a nossa vida. Esses tempos atrás aí, eu perdi o meu cachorro, vocês sabem, né? O nome dele era Nick. E eu gostava muito dele. Muito mesmo. Tá? Ele vinha na igreja aqui, vocês sabem, né? Era convertido, graças a Deus. E daí de um dia, do nada, morreu. Atropelado aqui na frente, aqui, no dia do culto da igreja. Veio atrás de mim e morreu. E, meu irmão, não sei se você já perdeu algum animal, né? Alguma coisa assim. Até quando eu perdi ali, pesquisei, que dor, né? Porque, meu irmão, doeu meu coração demais. Nossa, e doeu muito. Até a psicologia diz que a perda de um animal de estimação, ela é comparada como um ente querido. Assim, de tanto afeto que se é possível você ter com um animal. E eu perdi. Nossa, e eu chorei, mano. Eu e a Laura ficamos uns 3 dias chorando, mano. Que daí ia comer, o cachorro tava ali, não tava. E eu falei, nossa, né, cara, que dor, né? E daí tá todo acostumado com uma cultura de vida ali, né? Tudo que você faz, antes tinha uma rotina, tinha um jeito, e simplesmente foi tirado. E falei, agora, né? Quer saber? Eu vou pular e vou conseguir outro cachorro. Não deu 3 dias, foi lá em... Onde é que é? Eldorado. E pegamos outro cachorro. Que daí a casa não ficou vazia. Sabe? Apesar da dor, eu consegui me alegrar com aquilo que Deus me deu como consolo. É isso que eu estou dizendo. E eu perdi o Nick, mas ganhamos o Nico. A Laura colocou o nome bem parecido. E ele alegrou o lar de novo, sabe? A gente conseguiu receber o consolo de Deus através de algo simples, mas naquele momento foi muito necessário. E às vezes a gente se fecha para não receber algo, porque a gente está tão apegado na dor, sabe? Parece que você fez uma aliança com a dor.
Parece que você fez uma aliança com o que aconteceu na sua vida, que você não pode cortar, que você não pode seguir. Meu irmão, em nome de Jesus, corta e poda isso, sabe? Viva o luto. É real a dor, é real o que aconteceu. Eu não estou dizendo para fingir, mas eu não estou dizendo para você ficar enfiado a vida inteira nesse buraco aí, não. Você não pode viver a sua vida afundado nas decepções ou o que aconteceu na sua vida, nas frustrações que você teve com pessoas, nas frustrações das decepções do passado. Porque eu não conheci Jesus antes, porque isso... Não importa, conheceu Jesus agora, as coisas velhas ficaram para trás e existe algo novo de Deus para você. Então desfrute do novo, desfrute daquilo que Deus te deu. Não desfrute, sabe, não se apegue no que você perdeu, se apegue no que você tem hoje nas suas mãos e Deus te deu. Se alegre com o que Deus te deu, não com o que você perdeu. Tem gente que, sabe, chora tanto por aquilo que perdeu, mas não consegue se alegrar e se contentar por algo que Deus está te dando. Então precisamos viver e precisamos, sabe, no meio do desespero e da dor que ela é real sobre a nossa vida, saber chorar e saber receber um consolo e levantar a cabeça e ir de novo, meu irmão. Vai de novo. Cresça diante disso. Aprenda, sabe, as tribulações em nós, como nós vemos aqui, ela produz algo real na nossa vida, ela produz a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e esse caráter aprovado, ela produz a esperança, e essa esperança não nos decepciona. Nós devemos nos apegar nessa palavra de Deus sobre a nossa vida e para o nosso coração, meu irmão. O quarto ponto aqui é o ceticismo, sabe, da sua humanidade. Romanos 4,18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas multidões. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Tiago 1,6 diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É tempo de fé, amém? É tempo de crer no Senhor. É tempo de colocar toda a nossa confiança em Deus, esperar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus. A incredulidade e a dúvida, elas geram em nós barreiras que nos impedem de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquele que duvida, ou você tem dúvida, ou você tem fé. Tá certo? Ou você tem dúvida, ou você tem fé. Ou a incredulidade toma o seu coração, ou a fé te leva a dar passos. Elas não têm conexão, não têm aliança, não tem meio termo. Aquele que duvida não consegue agradar o coração de Deus. É você pedindo algo para o seu pai, não conhecendo o caráter de quem teu pai é. É você se achegar pedindo algo para ele e ao mesmo tempo no seu coração indagando assim, será que ele é capaz de fazer isso mesmo? Será que ele pode? Mateus 19:26, assim, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, nas palavras do Senhor, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Escute a voz do Senhor nessa noite. Escute a voz de Deus colocando caos em ordem dentro de nós. Recebendo o Espírito Santo que nos reposiciona. Amém? Nos coloca de novo na linha de batalha, na linha de frente, diante de tudo aquilo que nós precisamos realmente crescer e avançar. O reino de Deus, ele não é para covardes, meus irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós é um espírito de intrepidez, de ousadia e de coragem. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora tudo isso daí, tira do nosso coração tudo isso, e agora nós começamos aí. Nós devemos colocar nossa fé em prática, sabe, arrancar toda dúvida, toda incredulidade. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, o que acontece? Ele encontra, e aquele que pede, o que acontece? Recebe. Ele diz assim, ó, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no... Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E pode até parecer que Ele não é bom porque você passou por algo, ou porque algo não está acontecendo, ou porque Deus ainda não respondeu a sua oração como você quer. Mas continua perseverando, continua orando, continua crendo, continua confiando. E o não de Deus não é porque Ele é mau, é porque com certeza em Deus Ele tem algo melhor para você. Então não te apega no não de Deus pensando que Ele é mau, porque Ele não fez aquilo que você quer. Mas creia que Ele é bom porque Ele te guardou, te protegeu, te livrou de algo, e porque Ele tem algo melhor para você. Cara, nós andamos assim. Amém? Os nossos olhos são esses olhos de fé. É dessa maneira que o Evangelho, ele nos guia e ele nos direciona. O quinto ponto aqui, os ressentimentos do coração. E o último ponto, Jó 5:2a diz assim, o ressentimento mata o insensato. Hebreus 12:14-15, preste atenção nisso, olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só. Quando o ressentimento toma o nosso coração, a desesperança vem. Quando essa raiz de amargura, ela nos toma o nosso coração, nós não conseguimos mais lutar diante da circunstância. E nós temos uma grande tendência à fuga. Tá certo? Fuga e desculpa. Desde o pecado, desde Éden lá, você vai ver Adão e Eva fugindo de Deus e dando desculpa para Deus, colocando a culpa em todo mundo, menos, fui eu mesmo que fiz, assumindo a sua conta e o seu BO, Mas olha só, os ressentimentos do coração, tá certo? E a frustração que vem pelos os relacionamentos mal resolvidos, ou as coisas mal resolvidas. Agora eu vou para lá, entre a gente mesmo, tá certo? Entre a sua família, no seu emprego, na igreja, seja no lugar que for. Quando as coisas do coração não são bem resolvidas com as pessoas, o ressentimento começa a tomar o nosso coração. E essa raiz de amargura, ela começa a encher o nosso coração a tal ponto que nós começamos a andar tão frustrado, que nós começamos a criar barreiras
para desfrutar o que Deus nos deu nesses relacionamentos. E nós precisamos saber lidar com essas dores e com os ressentimentos. Olha só, entenda algo. Dá uma olhadinha assim, 320, 480, sei lá como é que é, assim, dá uma olhadinha assim. Não, poucas pessoas foram na minha. Você olhar para o lado, tá certo? Olhar para as pessoas. As pessoas, elas vão te frustrar, tá certo? Elas vão errar com você. Não, eu estou dizendo aqui, vão. Sim, tá certo? Vão. As pessoas, elas vão te ferir. Elas vão te machucar. As pessoas talvez vão falar mal de você. E isso tudo vai acontecer com todo mundo, tá certo? Porque talvez nós agimos assim com as pessoas e acontece também com a gente, tá certo? Amém? Estão comigo aí? Nós estamos no último tópico, mas ele é muito importante. Vai acontecer isso daí. E o que Deus está nos desafiando hoje diante das lutas? É saber lidar. Por que existe grande frustração? Porque muitas vezes existem grandes expectativas. Expectativas que nós projetamos de como a pessoa deveria falar comigo, de qual tipo de resposta a pessoa deveria ter, de quanto que a pessoa deveria fazer, ou isso, aquilo, outro. Nós criamos algo na nossa mente, nós projetamos como expectativa daquilo que a pessoa deveria reagir diante de nós. Até porque talvez um dia nós fizemos um bem para ela, tá certo? Então o mínimo que talvez você esperasse é o mesmo nível de resposta. Que talvez não aconteça, e provavelmente você já passou por isso, e não aconteceu. Sei lá, a mãe cria o filho, né? Que é a das mães aí. Tá certo? Cria filho. Né? Gerou 9 meses na barriga. Cuidou, passou toda a dificuldade, todo o perrengue, fez tudo, né? Agora meu filho vai me dar o quê? Orgulho. E quando o filho dá? Frustração. Quando se investe numa pessoa, quando se abre uma porta, quando ajuda alguém, sempre isso vai. E diante, meu irmão, dessas questões de relacionamento, a Bíblia nos dá algo que cura o nosso coração. Sabe qual é? Perdão rápido e imediato. Se você deixar gerar isso no seu coração, tem gente que fica anos com mágoas, anos com ressentimento, e aquilo ela paralisa tanto a sua vida, que você não consegue romper para algo novo. A mágoa, ela vai te matar, sabe? Não resolver os problemas vão te perturbar. E apesar aqui do perdão ele ser uma cultura do reino de Deus, a falta dessa prática leva as pessoas a serem consumidos. Amém? Aqui na igreja, graças a Deus, o Senhor ele nos ensinou sobre o perdão para curar o nosso coração, para perdoar, para liberar, para deixar ir. Amém? E nós, meus irmãos, nós somos uma igreja, olha só, eu não sei se você já foi em muitas igrejas, tá certo? Mas aqui, você vai escutar isso, enquanto você estiver aqui, você vai escutar isso pro resto da sua vida, amém? Aqui, nós oramos, e nós pedimos, e nós clamamos, resolvam os problemas. Resolvam as relações uns com os outros. Resolvam as mágoas uns com os outros. Resolvam as expectativas uns com os outros. Resolvam as frustrações uns com os outros. Se perdoem. A Bíblia diz ali o que depender de nós devemos se esforçar para ter a paz com todos. Então o que depender de você, tenha paz com todos, meu irmão. Não tenha mágoa com todos. É paz com todos. Resolver com todos.
Porque muitas vezes você pode estar magoado com algo, perturbado com algo, e a pessoa nem sabe o que foi que aconteceu, mas a raiz de amargura tomou o seu coração. E daí a Bíblia diz que ali, Hebreus, ali como a gente lê, olha só: cuida que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando os amigos. Então, uma pessoa doente da alma, com raiz de amargura, o que ela faz? Ela não tem vida para dar, tá certo? Porque ela está ruim. E a pessoa, nós só podemos dar o que nós temos, amém? E daí ela começa a despejar, a falar para um, fala para outro, fala para outro. Daí o outro diz: pois é isso mesmo. E daí já rotularam às vezes uma situação, uma pessoa, mas ninguém teve a coragem de chegar e resolver os problemas. E daí está um montão de coisa, está uma bola de neve, está um emaranhado de coisas, e a raiz de amargura está grande. E a falta de perdão, vocês se lembram aqui que a gente teve uma palavra aqui esses tempos aqui, só sobre perdão? Meu irmão, se você não perdoa, Deus não te perdoa. E só por isso é uma questão de urgência resolver e perdoar as coisas. O ressentimento na nossa vida, ele vai trazer desesperança sobre o nosso coração, e vai fazer com que a gente não resista ao que nós devemos resistir, a crescer diante disso, a nos recuperar e sair mais forte diante disso. Jesus, ele passou por todas as dores, meu irmão. Ele sabe o que é ser deixado para trás. Todo mundo deixou ele. Ele sabe do que é Pedro dizer: não vou te negar, estou contigo até o fim, negando. Aquele que andava com ele, que foi escolhido, traindo com um beijo. Jesus sabe o que é isso tudo. Mas ele chega num lugar de cruz e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Eu libero eles com o meu coração. Eu não levo nada, ressentimento, toda a dor que fizeram, toda a injustiça que fizeram comigo, todos os pregos, sabe? Rasgaram as vestes de Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, cuspiram em Jesus, sabe? Caçoaram de Jesus, zombaram de Jesus. E ele diz assim: ó, eu libero tudo. E eu não só libero perdão, como eu intercedo para que o Pai perdoe o mal deles e não leve em consideração o que eles estão fazendo. Meu irmão, tem muito que precisa ser trabalhado em nós, vocês concordam? Nós estamos no caminho, amém? E para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o Ministério do Louvor subisse. Romanos 15, 13, ele nos fala aqui um versículo. Que o Deus de paz os encha de toda alegria e paz. Não, que o Deus de esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não vamos desistir, meu irmão, amém? Não vamos desistir, vamos resistir. Obrigado, Senhor, por essa noite, amém, meus irmãos? Tenha a sua esperança no Senhor, tenha a sua confiança no Senhor. O Senhor é contigo, meu irmão. Antes de você sair, você vai dizer para o seu irmão do lado assim: o Senhor é contigo. Aleluia. Boa semana a todos. Deus abençoe. Estamos encerrados. Glória a Deus.